estão? Tudo bem? Espero que bem. Sempre me dá um friozinho na barriga quando eu venho fazer treinamento. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje é um dia muito especial, porque eu vou compartilhar um pouco aqui com vocês, né? Muita gente nova, não conhece bem a minha história. Eu trouxe outras informações, já não é a primeira vez que eu venho falar sobre o Outubro Rosa. Trouxe até informações para os homens, viu? Entendeu, meninos? Então fiquem aqui. Eu sempre peço, né, para gente, para você convidar as pessoas do seu time, convidar aquela pessoa especial que você sabe que pode estar aqui, que é importante ela escutar essas informações. A gente vai falar de negócio, vai falar sobre os produtos que me ajudaram, mas mais que isso, né, gente, fazer uma corrente do bem para levar informação para as pessoas. A minha missão que eu combinei com Deus é que eu ajude o máximo possível de pessoas que estiverem ao meu alcance, para que elas não precisem passar pelo que eu passei. E olha que interessante, né? Calma que eu já estou começando a fazer o treinamento. Eu me empolgo, né, gente? Vamos lá. Eu vou dar mais 2 minutinhos. E a gente já começa. Então, vão colocando aí, né, o local que vocês estão falando, a cidade, o estado. Eu sempre gosto muito desses nossos encontros semanais. E eu aprendo muito também, viu? Porque, no fundo, às vezes, nessa loucura, no piloto automático que a gente fica, a gente esquece do básico para fazer o nosso negócio rodar, do básico para a gente estar cada dia mais com gratidão. Acho que é isso, gente. Quanto mais eu sou grato, parece tão clichê, né? Clichê é aquela palavra que diz, é sempre a mesma coisa, né? Mas quanto mais eu sou grata, mais as coisas maravilhosas acontecem na minha vida. E se você estiver passando por algum momento muito desafiador, você é vaso. Não esqueça disso. Deus está te moldando. Ele sabe aonde você pode chegar. Só que o processo, ele é desafiador mesmo. Mas a gente tem tantos exemplos que a gente possa, né, seguir Jesus, nosso grande mestre e amigo, que nos deu o livre-arbítrio. Acesse da sua espiritualidade, dentro daquilo que você acredita, né? Acho que isso fez total diferença aí no meu processo para que eu conseguisse chegar até aqui. E mesmo que pareça maluco, gente, eu sou muito grata a Deus por ter passado por tudo isso, porque eu conheci pessoas maravilhosas, porque eu sou uma outra pessoa, porque hoje eu tenho um outro ritmo de vida. E com certeza Deus me deu uma segunda chance e eu vou ser eternamente grata a isso, tá? Então vamos lá, gente. Eu vou começar a compartilhar a tela aqui com vocês. Vamos lá, deixa eu já preparar aqui a apresentação. Vou colocar aqui no modo apresentação. Vamos lá. Quem sabe faz ao vivo. Vamos lá, querido. Aí. Então, eu até coloquei um nome, né? Outubro Rosa. Cuidar de si é a primeira estratégia. Olha que maluco, né? Quando a gente não cuida do nosso corpo, a gente não tem saúde, não tem ânimo, não tem disposição para fazer esse projeto que veio aí para transformar muitas vidas. Então, qual que é o meu objetivo aqui, gente? Trazer para vocês como os produtos da Acnos me ajudaram e me ajudam até hoje na minha jornada aí do tratamento do câncer de mama, tá? Então vamos lá. Olha que interessante. E aí vai um alerta. Presta atenção. Se você tá aqui é porque você tem que escutar, tá? Pode ser que seja para você e não só para você também. Quando eu parei de me priorizar, o meu corpo me cobrou. Gente, é isso. Ele estava dando sinais e eu nem tava nem aí. Então, foi em 2022, em agosto, né? Meu marido apertou minha mão, a gente estava ali brincando e ele sentiu um caroço. E eu falei para ele que ele estava viajando, porque eu sou uma pessoa saudável. E ele ficou insistindo, eu não ia no médico. Olha só, a vida inteira eu estive com os meus exames em dia. E estava dando um ano já, um pouquinho mais de um ano. E de tanto que ele insistiu, eu acabei indo. Eu quis
mudar de médica e receber uma indicação da minha amiga Stefânia. E ela falou, né, ela cheguei lá, é, mastologista, ginecologista mastologista. Gente, eu nunca vou esquecer. Eu falei, Deus, eu fiquei tão nervosa. Eu falei, você tá de sacanagem comigo? É isso mesmo? Quer dizer que tem alguma coisa aqui? E Deus é maravilhoso, né? Entrei no consultório, ela falou assim: vamos ver, eu tenho aqui do lado um ultrassom, além do exame, do exame, né? Clínico que eles chamam, eu vou colocar um ultrassom aqui. E aí ela fez eu sentir o caroço. E, gente, me deu uma aflição, aquele negócio pequenininho, mas bem incômodo, duro, não doía nada, eu não sentia nada. Não tem idade, hein, gente? Não tem idade, tem que se cuidar. Mas aí ela me mostrou na tela e falou assim: não só é um caroço, como é bastante suspeito, você vai ter que correr com essa biópsia. E se eu não estiver enganada, em breve você vai ter que estar entrando em cirurgia. E foi, né, gente? Meu Deus do céu. Aquele pega pra capar. E olha que interessante, né? Meu marido estava viajando muito, nós não temos filhos, então eu trabalhava das 7 da manhã às 11 da noite, às vezes no mesmo dia. Ah, Lu, vamos fazer uma reunião às 7 horas da manhã? Vamos! O exercício era assim, uma caminhadinha muito, meia boca de vez em quando, um yoga dentro de casa mesmo, a gente estava meio que pós-pandemia, vai, não vai, né? A minha alimentação era ok. E aí eu falei, ah, tô comendo bem, tá tudo certo. Só que eu tinha 45 anos, eu não tinha mais 20. E o nosso corpo é uma máquina. Aos 20 anos a gente tem energia, tá tudo novo aqui, né? Vamos pensar num carro. Quando a gente já começa a atingir uma certa idade, e não estou falando para a gente ser velho aqui, eu estou falando para a gente entender que o nosso corpo tem transformações, a gente precisa ter esse olhar mais cuidadoso, né? E foi isso. Eu acabei me afastando, né? Eu sempre tive uma preocupação muito grande com o exercício e eu tinha deixado de lado. E eu estava trabalhando muitas horas. E não tinha descanso, meu cérebro fritava, gente, porque eu amo o que eu faço, né? Então a gente vai acabar se perdendo no meio do caminho. E aí, o próximo slide, eu acabei fazendo, gente, um vídeo, né? Eu fiz um resuminho aqui para vocês entenderem um pouquinho do que foi essa minha jornada, tá? Vamos lá. Ai, gente, eu montando esse vídeo, eu me emocionei. Eu assisti nesse vídeo, eu me emocionei também, né? Gente, assim, é tão incrível como a gente nem imagina que vai ter força, né? Acho que eu, desde o primeiro dia, eu falei, Deus, você não me trouxe a minha missão de vida aos 40 anos, que foi quando eu conheci a Acmos, eu já tinha uma empresa antes, né, de franquias, de consultoria de franquias, foram 5 anos, né? Vou até parar de compartilhar aqui um pouquinho com vocês, né? Então eu falei, Deus, você não vai, né? Você não vai me trazer a minha missão de vida aos 40 para me levar aos 45, né? Então eu tô aqui, eu sou vaso, eu vou pôr o pé e você vai colocar o chão. O que tiver que ser feito, eu vou fazer. Mas você vai fazer sua parte, porque
Eu sei que para você nada é impossível, né? Então, eu nem queria ficar tão emocionada assim, mas eu tenho certeza que foram tantas pessoas especiais que ele trouxe no meu caminho, assim, que eu conheci, amigos e amigas que se eu não tivesse passado por isso, eu não conheceria. Mulheres muito próximas de mim que passaram por isso, e aí eu pude falar, oh, calma, vai estar tudo certo, né? Recentemente, uma outra pessoa, assim, muito próxima mesmo da família, também está passando por isso, e eu sei que eu sou nós somos todos instrumentos de Deus aqui na Terra, né? Então, essa moça que eu coloquei, essa Daiane, que tá no vídeo, eu tava num evento e ela chegou perto de mim assim e falou assim: aí, amiga, você também tá aí acho que jornada, não lembro o que que ela usou, né? Eu tava de turbante. E aí eu falei sim, ela falou assim: ó, eu também, tá vendo? Meu cabelo cresceu, eu tô bem, a vida segue. Aquilo foi tão maravilhoso, gente. Eu falei: meu Deus! Ela falou também que ficou careca, o dela foi bem mais desafiador, né? Ela teve no cérebro, foram muitos pontos, acho que 70 pontos, acho que uma coisa assim assustadora. Ela não teve nenhuma sequela. Ela também se agarrou ali na fé, também fez tudo o que precisava, gente, fez tudo o que precisava, né? E eu quero trazer aqui uma história rapidinha. Na verdade, eu vou deixar para o final essa história, tá? Vamos lá, me recompondo. Vamos voltar aqui para a apresentação, que temos muitas informações ainda, tá? Vamos lá. Então, vamos ver aqui. Eu trouxe alguns dados, gente. Olha só, prestem bem atenção, tá? O excesso de trabalho e o corpo. O corpo não acompanha o ritmo do relógio. Então, a OMS, Organização Mundial da Saúde, classifica o trabalho noturno como possivelmente cancerígeno. Não sei o que que você faz da sua vida, mas será que você não pode fazer uma fase de transição, já que você está aqui na Acme, você tem a oportunidade de se desenvolver vendendo e fazendo um plano de carreira para trazer essa possibilidade de trabalhar só com esse negócio, né? Mulheres que trabalham mais de 55 horas por semana têm até 50% mais chance de risco do câncer de mama. Como é que é você na sua casa? Você faz tudo? Lava, passa, cozinha? Você tem filhos jovens? Você tem conversado com o seu marido, com quem mora com você, a sua mãe, a sua irmã, não importa? Que é essa divisão de tarefas na sua casa? Tem uma pessoa do nosso time, eu lembro que ela tinha duas filhas, e aí eu falei assim, como é que faz? Ah, não. Eu falei, não. Você vai fazer uma listinha, vai dividir as tarefas, vai deixar na geladeira. Não é a primeira vez, não é a segunda, não é na terceira. Você vai ter que falar talvez 50 vezes, né? Existe a comunicação não violenta, que ela fala o seguinte, não adianta fazer assim, ah, deixa eu levantar e lavar a louça, né? Ninguém me ajuda mesmo. Vai te ajudar. Você tem que dizer assim, pessoal, eu estou exausta. Hoje eu fiz isso, e eu preciso de ajuda. Quem vai lavar a louça para mim hoje? Quem vai fazer a tarefa dessa casa que é de todos, tá, gente? É o jeito que você fala. É você se colocar como o sentimento daquele momento que você tá. E não acusar e falar e xingar, esbravejar e reclamar. Ninguém vai te ouvir, tá? Décadas de trabalho noturno aumentam o risco em até 13%. O principal fator é a quebra do ritmo biológico, e aí vem desregula o hormônio, a questão das células. E aqui um alerta, né? Cuidar de si também é uma forma de trabalhar pela sua vida, ok? Vamos lá. Quando a gente não se prioriza, né? A gente fica no automático, afeta a nossa imunidade, o nosso sono, a regeneração celular. O que que acontece quando a gente fica muito estressado? Desregula o cortisol. Mulheres, não adianta vocês ficarem aí no Acabore ou no nosso programa Verão, tá? Se você está estressada, você vai inchar. Se você não consegue fazer meditação, de repente põe uma meditação guiada, alguém que fica ali 5 minutinhos falando, porque você vai conseguir respirar, vai conseguir liberar do cérebro essa quantidade de informação que a gente recebe, né? E olha só, os hormônios que são, e também a questão da melatonina, que são os hormônios ligados à nossa defesa e reparo. E, gente.
Você ficar guardando as coisas aí para você. Eu vou falar uma coisa engraçada, tá? Para quem assistiu o filme do Shrek. Ele fala que é melhor para fora do que para dentro. Quem lembra disso, né? Mas não guarda, não. Não adianta você esbravejar e falar coisas na hora que você tá com raiva, mas é sentar com a pessoa e dar limite. Não fica reprimindo as emoções, não. Não fica carregando o mundo nas costas, tá? Eles não causam câncer, mas eles enfraquecem o nosso terreno. Então, quando a gente se desconecta das próprias necessidades, o corpo fala. Quando eu não estou alimentando o meu espírito, está faltando algo na minha vida. Qual é a sua religião? Aonde você frequentava? Não importa. Às vezes é um grupo de pessoas que senta para falar da Bíblia. Não importa o que é que você tinha como alimentação do seu espírito na sua vida. Esse resgate vai ser imprescindível, tá, gente? Vou tomar uma aguinha aqui, só um minutinho. Vamos lá. Olha só, antes de falar um pouquinho aqui dos exames, eu acho que eu já vou trazer para vocês quais os produtos que na época foram fundamentais para mim, tá? Gente, o principal, a gente está aí momentaneamente, né, passando por uma reformulação, foi o Vitacar, por conta da imunidade. Mas a gente tem aí, tanto para os homens com o ProMan, quanto para as mulheres, né? O ProWoman e o nosso Super Full Ômega. Então, vamos falar do Full Ômega primeiro. Ele tem ômega 3, 6 e 9. Não sei se vocês conseguem ver, tá distorcido aqui a minha imagem, mas ômega 3, 6 e 9. Tem óleo de prímula e óleo de linhaça, essenciais para os efeitos de TPM e menopausa, a irritabilidade, o inchaço, o cansaço, mas tem óleo de borragem que previne trombose. Ele é incrível. E o nosso óleo aqui, o ômega 3, 6 e 9, ele é vegetal. Então, a gente tinha a questão, né, do ômega 3 geralmente ser à base de peixe, quem tem alergia a crustáceo, frutos do mar não pode, mas o nosso não tem, tá? É vegetal no nosso Super Pro Woman, que tem muitas vitaminas aqui, né? Então, ele tem vitamina K, tem vitamina A, tem vitamina D, tem vitamina C, tem, que mais aqui? Ferro, enfim, ele é um mega composto. E para quem tá na Acnos há mais tempo, não sei se vocês lembram, para a gente entender como ela está sempre evoluindo. A gente tinha um multivitamínico comum para todos, né? E eles fizeram essa divisão e, particularmente, eu acho que ficou incrível. Outra coisa que eu usava na época, gente, isso aqui eu usava na época, continuo usando, e também tinha o Vitacá, tá? Esse nosso creme dental, que é vegano sem flúor, o meu médico disse o seguinte: a sua quimioterapia vai te dar mucosite, que é uma afta mega, mega agressiva. E falou: você tem um dentista? Você vai precisar fazer laser. E eu falei: tenho, né? Eu tenho a Érica, que inclusive é do meu time, né? E aí eu falei: não, doutor, eu tenho, né? E eu era muito disciplinada para isso, tá, gente? Então, né? Na hora do café, no almoço, no jantar, eu não tive nada. Os meus médicos são três: doutora Hamilton, oncologista, a doutora Vanessa, mastologista, e a minha gineco e mastologista, que é a doutora Silvia Moutinho. Eles ficaram impressionados. Olha o poder que a gente tem. Eu já ouvi dizer que tem pessoas com problema de tireoide, onde o flúor interfere, que também vem tendo resultados regularizando com o nosso super creme dental, tá? O que que eu usava? Acho que eu não lembro se na época era o Magnum Plus, né? Mas hoje a gente tem o nosso Super Magnum Power, tem 4 tipos de magnésio, ajuda para os ossos, ajuda para o sono, ajuda para a memória. Gente, ele fez uma diferença enorme. Vocês não vão acreditar, gente. Eu tomei banho, tirei o meu bracelete e ele não está aqui mais, né? Não tem problema não, temos uma caixinha aqui. Eu vou mostrar para vocês, né? O bracelete também fez total diferença. A minha ansiedade. Gente, pensa. No dia que eu fui fazer minha quimioterapia, a primeira sessão, eu quis encontrar meus pais. Mãe, onde você tá? Eu vou fazer uma caminhada. Ela faz parte de um grupo de ginástica, né? Ai, no Horto Florestal, num parque aqui perto. Eu moro em São Paulo, na Zona Norte, né? Chama Horto Florestal. Falei, mãe.
pai tá onde? Tá aqui em casa. Eu falei, ele vai com você? Não, eu falei, não, ele vai. Ele vai. Eu vou encontrar vocês no parque, eu preciso encontrar vocês antes de fazer a primeira sessão. E aí eu chorei muito, né, gente? Foi muito assim. Foi, acho que, um dos momentos mais difíceis. Porque a gente vê em filme e tal. No fim, desafiador é, mas você vai pôr um acesso, que é aquela picadinha, né? Aí eles te dão uns remedinhos que preparam o corpo pro remédio mesmo, que é uma bolsinha, parece um soro. Aí você sai feliz da vida, porque o cortisol, o corticoide está fazendo efeito. E óbvio que depois eu fiquei de cama, tudo. Nossa, gente, foram várias coisas ali, né? Mas sentar numa cadeira, deitar numa cama, tomar um remédio e boa, né? Se você está assistindo aqui e está passando por isso, só respira. Se o seu médico falou que você vai fazer a quimioterapia, é basicamente isso, tá, gente? Mas outra coisa, o Dayflex, ele me ajudava com essa questão das dores. Quando eu fiz as cirurgias, eu não podia me mexer, né? Até trazendo um pouco do que é, o BRCA, que eu vou falar já já, eu tive que tirar a mama, coloquei prótese, que é um teste de prevenção, então eu perdi bastante a flexibilidade. O que me salvou foi o Dayflex também, tá? Fora que tem vitamina D, vitamina K. O nosso Dr. Fit, quando eu tinha muitas dores de ficar deitada, não podia me mexer direito, queridinho, né, gente? Não preciso nem dizer o quanto, né, tensão, né, quando eu ficava muito, né, assim, acelerada, ele é super coadjuvante, tá? Outros dois produtos que eu usava, a gente resseca demais a pele. Na época era outro hidratante, mas hoje a gente tem o nosso mega sério, tem niacinamida, controla a oleosidade, estimula colágeno, é cicatrizante, né? A gente tinha o nosso outro hidratante, a quimioterapia resseca demais a pele. Eu vou explicar já já, eu tô na menopausa, então isso também. Então, na época, aquele hidratante foi incrível. Eu parei de usar o sérum dia, sérum noite. Teve um dia que eu fiquei cansada. Gente, meu bigodinho chinês aqui ficou daquele jeito. Mas com certeza, né, nosso sérum noite e sérum dia fizeram a vez aí, principalmente para o ressecamento de pele. Nosso super protetor solar, né? Toque seco, maravilhoso, no ar dos olhos, feito no Brasil, para o tipo de clima que a gente tem. Que mais aqui? Os nossos queridinhos, né? Gomage de lã creme, principalmente a esfoliação no pé, gente, que meu pé ficou um ressecamento, que só Jesus na causa. Então, é isso, assim, um pouquinho dos produtos que me ajudaram demais e que tem feito diferença, né? Que eu uso até hoje, estou aqui dentro da minha rotina e para ter mais qualidade de vida, tá? Vamos voltar aqui então para a apresentação. Um golinho de água. Então, quem lembra da Angelina Jolie, há uns 10 anos atrás, que todo mundo julgou, que ela tirou a mama, colocou as mamas e colocou prótese, falaram que era estético. Não, gente, ela perdeu a mãe dela, infelizmente, acho que 20 ou 30 anos atrás, não tinha tecnologia avançada como tem hoje. Esse teste na época era caríssimo, então ela fez e deu positivo. Se ela não tirasse a mama, ela tinha um percentual de chance de também ter. E foi o que aconteceu comigo. É o BRCA1 e o 2. O meu deu. Gente, é um exame de sangue, tá? Simplesinho, tranquilo. E deu positivo para o BRCA2. Eu teria 80% de chance de ter um novo câncer na mama, ovário e trompas. Então, eu tirei a mama, coloquei prótese. Depois, tirei o ovário, tirei trompas por videolaparoscopia. E aí, por isso que eu entrei na menopausa induzida. E esses produtos fizeram e fazem uma diferença enorme para mim, tá? E aí eu fui pesquisar. Em São Paulo ainda tá um pouquinho mais desafiador, mas sabe aquela coisa que quando você põe ali na cabeça, você vai tentar e você consegue? Não foi no médico, não deu certo, vai no outro, né? Mas você deve procurar dentro do SUS um mastologista, oncologista, ginecologista e aí vai fazer, né? Vai contar quantos casos. Ah, mas para que que eu faço isso? Se você tem muitos casos de câncer na sua família de pai e mãe, ou só de pai, ou só de mãe, já dá para você solicitar. No Goiás já está totalmente implantado. E ainda tem ali em São Paulo um pouquinho mais desafiador. Vai até a sua cidade, vai entender. Se você mora numa cidade menor, vai até o prefeito, mostra essas informações, mostra que é possível. A gente tem aí chance de reduzir a probabilidade de você ter que passar por isso. Hoje, para você, na rede particular, eu fiz uma apanhada aí pelo Brasil, é de 1.500 a 2.500 reais. Tem vários laboratórios, aqui eu trouxe alguns, né?
e eles vão conseguir fazer esse mapeamento. Vou trazer um caso aqui rapidinho, né? Então, apareceu que veio do meu pai, né? Esse laboratório a mais que tem aqui em São Paulo, não sei se tem em outros lugares no Brasil, quando deu positivo, eu falei, e agora, né? Meu pai passa por um hematologista porque ele tem as plaquetas muito baixas. E aí eu fui conversar com a médica, ela tinha pedido um PET scan para ele, que é um exame que faz mapeamento de câncer. Eu fiquei apavorada, eu estava passando por isso. E aí eu falei, nossa, doutora, eu fiquei preocupada, eu tô passando, tá? Eu já fiz aqui, né, o teste e tal, deu positivo. Ela falou assim: Ah, você já fez os cinco exames que você tem direito, de graça, da sua família? Falei, não, ela falou, você tem que ver se vem do seu pai e da sua mãe, seus irmãos têm que fazer. E aí, gente, corri atrás, né? E quando eu fui entender, eu tinha realmente. Lembrando que, dependendo da época que você estiver assistindo aqui, esse treinamento, pode ser que as regras mudem, mas vale você fazer uma investigação, talvez não só no A mais ou qualquer outro, é, Lavoisier, enfim, né? Mas aí eu descobri que dava, só que a minha mãe, ele só ia mapear o BRCA2 e não o BRCA completo. O que que eu fiz, gente? Eu peguei todos os meus laudos, fui na Prevent Senior, que é o convênio da minha mãe. Eles me deram uma plataforma para eu subir os exames e deu errado muitas vezes. Vocês acham que eu desisti? Por isso que o marketing multinível é maravilhoso, porque ele ensina você a ser resiliente. Eu tentei, até que eles perceberam que eu não ia desistir. E ela fez gratuitamente um mapeamento total. E graças a Deus, deu negativo para minha mãe, para os meus irmãos que têm filhos, né? Passei para os meus tios. E o meu pai deu positivo, ele ia fazer uma raspagem de próstata, já estava alterada. Conversei com o médico dele. Levei todas as informações, o médico ficou impressionado, porque ele falou que é uma coisa que ele nem sabia. E nessa raspagem ele já fez uma análise um pouco mais profunda, e graças a Deus não deu nada. Mas o meu pai tem que fazer é, mamografia e ultrassom de mamas todos os anos. Então ele falou para a médica, doutora, como dói, né? Eu estava junto. Ela falou, seu João, o senhor vê como que as mulheres sofrem, né? Mas fique atenta se você tem atento. Muitos casos na sua família é importante você fazer esse exame, tá? Vamos lá, gente, continuando aqui. Então, eu também fiz um levantamento sobre a questão da atividade física. Pessoal, depois eu vou mandar essa apresentação para vocês, tá? Vai ficar como guia. Mas só passando aqui rapidamente, né? Mulheres que já tiveram câncer de mama, exercício físico como prevenção. Reduz ter de novo até 30%, melhora a imunidade, regula o hormônio, reduz inflamação, mais de 90 minutos por semana melhora a sobrevida e reduz a recorrência, ajuda a controlar a fadiga, a depressão, libera endorfina, né, gente? E o treinamento de força reduz marcadores inflamatórios. Gente, a caminhada é importante? É. Posso começar com os 90 minutos? Posso, mas principalmente para quem está acima dos 40, não tem jeito. A gente tem que ter músculo forte. E para quem tem menos de 40, eu comecei a treinar com 20 anos, gente, fez uma diferença enorme no meu tratamento. Quem faz quimioterapia tem sarcopenia, que é perda da massa magra, que é tão importante no nosso organismo. Mas eu já estava com o corpo pronto. Por isso que eu falo que Deus é maravilhoso. E deu tudo certo, tá? Mulheres que nunca tiveram câncer de mama. Atividade física reduz o risco em 21%. Gente, é muita coisa. Caminhar de 4 a 7 horas por semana reduz o risco em 20%. Ajudar a controlar o peso, estrogênio e imunidade 30 minutos por dia já são super benéficos e mais de 150 minutos por semana de intensidade moderada, tá? E agora para os homens, gente, presta atenção nesse dado. 1% dos casos de câncer de mama ocorrem nos homens. Sim, senhor, por isso que é importante a gente estar indo regularmente no nosso médico, e principalmente se você tem casos na família, mesmo que não seja de mama, tá? Atividade física regula o hormônio, reduz a inflamação, o tanquinho diminui ali a gordura, contribui também para a imunidade e a saúde do metabolismo, e sedentarismo é fator de risco real.
Sai de frente da televisão, larga esse controle. Vai, que eu tenho certeza que a sua mulher deve estar aí conversando com você, sua mãe, seu filho, sua filha. Pai, vai lá, vamos fazer caminhada. Geralmente as academias estão sempre lotadas de mulher e não de homens, tá? Eu sei que tem exceção, eu sei que tem gente aqui que treina, mas fique atento com relação a isso, tá, gente? Vamos lá. Seu negócio começa com você. O que que eu quero dizer com isso? Programe seus exames e saúde como agenda de negócio. Constrói um ritmo, põe na agenda. Gente, a agenda do Google é maravilhosa. Tem um vídeo no meu canal, se vocês quiserem, eu posso enviar como usar. Se você põe no celular, já fica direto no seu computador, se você quiser acessar pelo computador, né? Tem aí, entenda seu ciclo e energia, compartilhe a sua história como parte de posicionamento. A gente está no negócio de saúde e bem-estar. Fala aqui, ó, emagreci tantos quilos. Tem pessoas do meu time que estão há pouco tempo, não vou falar nome, porque é tanta gente, depois eu vou esquecer, mas eu lembro de uma pessoa que veio falar assim para mim, nossa, 5 quilos, mas eu estou me sentindo mais leve, eu estou me sentindo diferente, né? Tem uma pessoa que está usando o bracelete, eu quero muito trazê-la para o negócio, então comecei ali com o bracelete, gente, ela reduziu até a vontade de comer, a ansiedade dela estava tão forte, ela toma remédios para bipolaridade, olha o bracelete, a esteticista fica muito em pé, melhorou as dores, aumentou a disposição, ela voltou a treinar. Gente, usa a inteligência, otimiza a energia, inteligência artificial. Se você não sabe, for do meu time, pode me chamar. Se não for do time, a Marcela também pode ajudar. Consegue aí otimizar o nosso tempo, tá? Trabalhe a sua autoconfiança. Esquece do julgamento externo. Gente, eu mudei de amigos. Quando eu entrei na Atmos, quando eu comecei a empreender lá em 2012, eu já mudei de amigos. Quem são o seu círculo de amizade? Gente, amigos mudam. Se a pessoa não tem os mesmos valores que você, se ela fica tirando sarro, te chama de blogueirinha porque você está usando as redes sociais para fazer o seu negócio, para que você não parte dessa pessoa? Ela é uma pessoa âncora que te puxa para baixo, é uma pessoa foguete que te joga lá para cima. Tem até um vídeo no meu canal que eu falo sobre isso. O negócio mais escalável que cresce é aquele que é construído por alguém que está vivo, lúcido inteiro. Pega a visão, como diz o nosso amigo Rick Chester, que foi o palestrante aí é, do ano passado. E nós temos o nosso Evolution em março. Se você ainda não garantiu seu ingresso, se você ainda não comprou sua passagem, que você é de fora de São Paulo, corre que dá tempo, coloca a sua meta. Quero todo mundo aqui para a gente poder se ver pessoalmente, tá? Homens, como apoio, prestem atenção aqui. Você também faz parte dessa prevenção. Então, o que fazer? Incentivar com leveza e sem pressão. Perguntar de verdade. Gente, essas três palavras fazem uma diferença gigantesca para a mulher. Como você está? E só deixa ela falar. Escuta ativa, tá? Prestando atenção, ok? Normalizar exames e cuidados no dia a dia. Mulher, esposa, filha, bora, seus exames estão em dia. Perceber sinais de exaustão e oferecer ajuda. A louça que está ali na pia, você sabe que muitas vezes ela não vai te pedir, mas ela vai amar se você for ajudar. Estar presente emocional e praticamente aí inteiro, né? Faltou aqui inteiro, ok? O que não fazer? Minimizar sintoma. Ai, tá de TPM de novo. Ai, mulher, você tá esquecida demais. Toda hora você fica perguntando o que que eu falei, o que que eu falei, o que que eu falei. Gente, sintoma de menopausa, confusão mental. Cobrar esteticamente. Nossa, sua barriga aumentou. Gente, para quem tá na menopausa, a gordura abdominal é assustadora, né? Fica aí falando, comparando ela com outras mulheres. Não espere que ela aguente tudo sozinha. Ela é sua parceira, é sua amiga. Estenda a mão para ela, de verdade. Prevenção também é gesto masculino, tá? Apoiar é amar com ação. Vamos lá, gente, para eu manter meu tempo aqui. Falar um pouquinho rápido aqui de Novembro Azul, podemos até trazer um treinamento aí, quem sabe, em novembro, né? Então, risco de câncer de próstata aumenta com a idade e se tem histórico familiar. Homens devem fazer aquele teste, né? Fazer o PSA, exame de toque, gente, eu sei, não é legal. Acima de 50 ou 45, se você já tem caso de câncer na família.
Estilo de vida saudável reduz o risco. Falar sobre saúde com outros homens não é frescura, não. É ato de coragem. E saúde mental também é prevenção, tá? Tá esgotado? Você tem sua válvula de escape? Você jogava aquele futebol e agora você prefere ficar na frente da TV só praticando com o dedinho trocar de canal? Pensa nisso. Ser forte é viver o suficiente para cuidar de quem você ama e de você mesmo, hein, homens que estão aqui me ouvindo. Vamos lá. O trabalho pode esperar, a vida não. Calma, tô falando para você parar de fazer aqui nos não, né? O corpo pede férias, ele pede equilíbrio. Não é esse equilíbrio que a gente acha que vai ficar tudo assim, ó. A vida não é assim. E às vezes, quando ela faz assim, a gente passa por situações maravilhosas, que se tivesse sido assim, ó, a gente não passaria, tá? Tire uns dias para descansar. De domingo a domingo não funciona. Faça a sua rotina e de repente tire um dia mesmo para você ficar longe do celular, para você poder estar ali focado, tá? Claro que tem exceções, às vezes o fechamento é num domingo, último dia do mês, tá? Mas não é sempre. Escolho cuidar de mim para continuar cuidando do que importa. E essa é a minha bandeira, gente, do Outubro Rosa. Eu saio falando para todo mundo. Eu estava com a Ana Paula Vieira na semana passada no evento do Sebrae, né, da Feira do Empreendedorismo, e a gente foi ali, eu encontrei um grupinho das mulheres da limpeza, e eu conversei com elas, e uma delas, quando eu falei do Papa Nicolau, ela foi, ó, saindo de lado, provavelmente, por vergonha. Gente, 10 minutos do exame pode salvar a sua vida. Aí você escolhe 10 minutos do exame ou 2 anos de tratamento como eu? Fica aqui a reflexão, tá? Cuidar de si é o primeiro passo para continuar cuidando de quem você ama. O que que você pode fazer hoje? Marca a sua consulta ou a mamografia. Começa a atividade simples, gente. Ai, vou esperar segunda-feira. Bora! Amanhã, tá? Que hoje já tá meio tarde para você sair de casa. Bora, bota 30 minutos. Compartilhar esse conteúdo com as mulheres da sua vida, né? Que tal? Colocar nos grupos de Zap. Pode até usar o vídeo, se vocês quiserem, vocês me falam, eu posso mandar esse meu vídeo aí para vocês. Falar com os homens também sobre o Novembro Azul e rever esse ritmo, reorganizar suas prioridades, divide as tarefas da sua casa com o povo da sua família. Nós somos em cinco, por que que você está aí sobrecarregada? Bota o povo para te ajudar. Você não precisa esperar o corpo gritar para começar a escutar. Prevenção é o que você faz enquanto está tudo bem. Eu aprendi pela dor. E a minha missão é fazer vocês aprenderem pelo amor, tá? Uma mensagem final aqui. E vou contar a historinha que eu quero contar para vocês. Não ir com a multidão é estar em evidência, e com isso, o julgamento será inevitável. As pessoas não têm coragem e não querem que você alcance seus sonhos, porque, consequentemente, você as deixará para trás. Siga em frente, liberte-se e realize-se. Contem comigo, gente. Rapidinho aqui, obrigada por vocês que estiverem comigo, tá? Estavam comigo até agora. Para quem conheceu a Milene Nascimento, uma querida amiga que eu a conheci lá em 2008, e eu acho que eu já era mentora sem saber, ela queria muito sair do salão, era manicure, e ela queria muito atender em casa. E aí eu ajudei ela, né? Da forma que eu podia. A gente fez uma permuta, ela não me cobrava a mão e o pé, e eu ajudava ela com o negócio dela. E aí, incrivelmente, a gente perdeu o contato. E em 2000, eu não lembro se foi 2021, acho que foi 2020, eu pedi aplicativo para fazer à mão, né? No aplicativo, você pedia manicure em casa e eu olhei lá, Milene Nascimento. Falei, gente, que estranho, né? Não dava para ver a foto. E ela morava na Zona Sul, eu na Zona Norte. E aí ela falou a mesma coisa, ela falou, Lúcia Barreto, gente, quando eu abri a porta, era ela. A gente não acreditou. A gente se abraçou, a gente se emocionou. Ela falou que estava buscando uma oportunidade de negócio para complementar. Ela nunca mais tinha voltado para o salão. Ela disse que o que eu tinha desenhado para ela tinha dado certo. E ela se conectou com a Acnes. E um pouquinho antes de mim, ela teve câncer de mama. Mas ela sentiu a mama dela estranha e demorou 2 anos para ir atrás. E foi bem mais difícil. Então, a diferença entre o que eu fiz de tirar a mama e já colocar a prótese na mesma cirurgia, ela teve que fazer a mastectomia, que é tirar a mama, ficar sem nada. Foi muito mais difícil, né? Ela fez bem mais sessões de quimioterapia
E um pouquinho depois voltou no cérebro, ela fez a cirurgia e voltou de novo. E, gente, ela não tá mais aqui. A Milene faleceu. Então, o que que eu quero dizer para você? O câncer de mama, se ele é detectado precoce, qualquer câncer, tá, gente? A chance é muito maior. Então, eu sei que cada um tem a missão aqui na Terra, que Deus não, ele sabe de todas as coisas, né? Mas ela podia estar aqui, ela podia estar aqui com a gente e ela não está mais. Então, eu quero trazer isso aqui como um alerta, tá? É, porque ela poderia estar aqui e ela demorou muito, né? Ela achou que ela era muito jovem, ela não tinha 40 anos ainda. E é esse alerta que eu quero trazer para vocês, né? Eu quero deixar essa mensagem aqui, que Deus é maravilhoso e todo mundo pode alcançar o que quiser, a cura é possível também, a positividade e a fé é parte do tratamento. Uma das minhas médicas, a doutora Silvia Bottini, falava isso, mas eu quero trazer isso de reflexão para a gente finalizar aqui. Com muita saudade de você, Mia, onde você estiver, que Deus possa te dar o descanso eterno, né? Mas que a gente possa trazer isso como um alerta para a gente cuidar da saúde hoje e se priorizar, tá bom? Agradeço a vocês que ficaram até agora aqui comigo. Vou deixar essa apresentação aí para vocês poderem depois usar como guia. Que Deus abençoe grandemente sempre vocês. é, e que a gente possa continuar levando essa oportunidade, esse projeto para ajudar mais pessoas a terem saúde, tá bom, gente? Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.